Agora esta chamada está sendo gravada. Pode começar. Amém, Senhor. Glórias a Ti e a Ti apenas, Pai. Somos gratos, como sempre, por mais este dia de vida aqui, por mais esta semana que está se iniciando. Somos gratos, Senhor, por mais este dia de vida, pela disponibilidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui juntos, em união, em comunhão, em um só corpo, em um só espírito, Pai. Somos muito gratos, por todos estes que estão aqui presentes, todas estas pessoas que o Senhor tem direcionado para este momento, Pai. E é um momento em que estamos abertos, é um momento em que estamos com os nossos corações completamente abertos para o Senhor, Pai, dedicando-nos inteiramente ao Senhor, Pai. A nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração. É um momento onde entregamos diante de Ti as nossas falhas, os nossos erros, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações, Senhor. Pedimos ao Senhor que tenha posse de tudo isto neste momento, Pai, para que não venhamos nos sentir sobrecarregados, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha ter posse da nossa mente, dos nossos pensamentos, para que não venhamos desviar a nossa atenção e sim ter o foco total em Ti, Pai. E em tudo aquilo que for discutido, em tudo aquilo que o Teu Santo Espírito nos conduzir aqui, Pai, neste momento. Por isso pedimos ao Senhor clareza sobrenatural, uma compreensão, um entendimento sobrenaturais, Pai, de tudo aquilo que for dito ou falado aqui ou comentado, que seja para o nosso crescimento espiritual, para que seja para o aumento da nossa intimidade e comunhão com o Senhor, Pai. Clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito venha nos direcionar em todas as coisas, agindo através da nossa boca, em todos os sentidos, Senhor. Clamamos pela Tua guarda e pela Tua proteção, que o Senhor tenha as Tuas mãos sobre cada um destes que aqui estão, sobre o nosso querido Jones, pastor Jones e a pastora Nilva, que estão passando por um momento muito difícil, principalmente a Nilva, internada no hospital. Clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor envie as Tuas legiões de santos anjos sobre eles, Pai, e sobre todos os outros, aqueles que se encontram em condições difíceis, Pai, limitações físicas, e o Jones também, Pai, pois não é somente a pessoa enferma que sofre, mas aqueles que estão em volta, aqueles que precisam cuidar e dar apoio, acabam sofrendo e sendo afetados também, Pai. Então envia as Tuas legiões de santos anjos, Pai, para guardá-los e protegê-los, que derrame sobre eles o Teu óleo da alegria, Pai, o Teu óleo de renovo, a Tua água viva, para trazer o renovo, a cura, a libertação, a transformação sobre eles, Pai, para que venham se sentir renovados, para que venham se sentir aliviados, Pai, em paz. Em nome de Jesus, a Ti lhe pedimos, Senhor. Guarda-nos aqui neste momento, pois sabemos que o inimigo luta contra cada um de nós neste momento, Pai, pois sabemos que não é do agrado dele que estejamos em comunhão com o Senhor, ainda mais quando estamos reunidos com um único propósito, Pai, com a intenção de estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Então, clamamos ao Senhor, Pai, que guarde cada uma das nossas conexões, o celular, o computador, ou seja, o meio pelo qual os irmãos estejam aqui presentes, guarde a nossa internet, os cabos, via cabo, via rádio, seja lá qual for a forma, Pai. Clamamos ao Senhor que repreenda toda qualquer investida, o agir do maligno contra as nossas casas, contra os nossos vizinhos, contra os nossos familiares, contra as pessoas ao nosso redor, Pai, que seja tudo limpo, purificado, santificado e protegido por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Qualquer espírito imundo, espírito bisbilhoteiro, seja tudo repreendido e caído por terra, Pai, no sangue de Jesus. Que o Senhor nos mantenha aqui protegidos e abrigados à sombra das Tuas asas, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amados. Amém, amém, amém. Então, irmãos, desculpa aí meu cabelo grande, né? A pastora Niva disse que quer cortar o meu cabelo e eu já pretendo ir no barbeiro, e como ela está no hospital, né? Ela tá louca para vir aqui visitar minha chácara e passar um dia com a gente, pastor Johnny. E eu tô deixando esse cabelo todo espetado, ele é bem fininho, quando chega no calor ele fica bem grandão assim, tá? Perdoe aí, mas eu tô esperando ela. Acho que eu não vou cortar até ela vir. Eu falei para ela que ia subir o cabelo, depois ele vai cair, né? Ficar meio a cara lambida, né? Tá bom? Eu passei aí um creme para poder participar da live do Além da Nuvem, né? Mas vamos orar para a pastora Neva estar logo, logo aqui, quem sabe ela vem visitar nós. Irmãos, nós estamos aqui numa live com a bênção de Deus, né? Está sendo gravado, e obrigado pelo elogio. Então, como é uma live de várias pessoas visitantes não, na verdade são pessoas que estão vindo para nós aqui, né, pela primeira vez, né? E a gente espera que todos estejam aqui e continuem conosco, né? Então tem a irmã Beth, tem o irmão Emanuel, né? Tem a irmã Júnia, que está com o nome de A, né? Tem a Ana Paula, que outros também não conhecem, mas eu conheço a Ana Paula já desde 2019, né? Quando eu fazia as lives de oração acho que era pelo WhatsApp, nem me lembro direito como que era que eu fazia antigamente, e depois eu passei para a igreja aqui, que era remanescente, e agora mudou o nome para Mistérios de Deus. Era pelo WhatsApp, irmã Ana Paula? Acho que era, né? Bom, então. Tá. Então, veja só, eu já nem lembro mais como fazer a oração pelo WhatsApp. Eu queria que vocês se apresentassem para que houvesse uma comunhão maior. Não precisa ligar a câmera. Eu gosto de aparecer o rosto. Mas se você não quiser e ficar envergonhado, só fale o seu nome, de onde você é, né? E como foi que você descobriu a igreja e quais são as suas expectativas, né? Para a gente também orar sobre quais são alguns problemas que talvez você esteja enfrentando, tá? Faça isso aí num prazo aí de alguns minutos, para que todos possam fazer, depois nós passamos a palavra, tá bom? Quem quer começar? Ligue a câmera só se você se sentir à vontade. Pode, irmão Manuel, pode falar à vontade. Vou falar primeiro para poder passar a ansiedade de uma vez, né? Sou Emanuel, de Goiânia, e geralmente eu não assisto assim o canal Além da Nuvem, não é muito assim a minha linha de pensamento, sabe? Mas aí por cristocoincidência, né, que eu chamo assim, aí por um acaso eu decidi ver essa live lá, apareceu assim no meu feed, eu assisti, gostei, e eu tava num outro canal, e toda vez que eu postava alguma coisa, o irmão Daniel dava uma curtida, assim, e geralmente era só ele, né? Aí eu falei, aí eu peguei, entrei fui procurar sobre a igreja e tal, aí achei o link, aí eu vi ele lá, Daniel. Eu nunca tinha conversado com ele só curtia minhas mensagens, eu curtia as dele, num outro canal. Aí eu falei, isso aí deve ser algum sinal, né? E aí eu fui procurar saber mais sobre a igreja e tal. E não sei, assim, a minha intenção é ter mais comunhão, né? Assim, a gente acaba se sentindo muito sozinho, né? Porque a vida da gente, quando a gente nasce de novo, parece que a gente se afasta das pessoas, as pessoas se afastam da gente, é uma coisa natural, né? Mas é assim mesmo, o Messias foi odiado e diz que aconteceria o mesmo com a gente, né? Tá certo. É isso.
Então, quem seria o próximo aí que já quebrou o gelo, irmão? Emanuel, né? Muito obrigado, irmão, por ter quebrado o nosso gelo aí. Vamos para o próximo. Essa live, ela é normal, igual que faz todo dia? Eu tava arrumando as coisas ali, fiquei meio desligado. Tá Não, gravando? live das 21, só que agora eu estou substituindo o pastor Jones. Ah, tá gravando? Tá gravando. Só Tá. que ela não vai para o YouTube imediatamente, não. Ela vai só depois, quando a gente for passar o vídeo, né? A gente vai ter que fazer um tratamento no vídeo, melhora o som, melhora a imagem, coisa do tipo. Porque ela é do Meeting. Eu vou só contar uma parte do testemunho, como que eu entrei nesse grupo, né? Como que Deus me colocou. Pode ser? Pode? Todo mundo. Meu nome é João Batista, né? E tem a irmã Sabrina, que ela faz parte dos grupos dos remanescentes de Curitiba. Ela mora em São Paulo. E como que Deus age na nossa vida, né? Muito interessante. Como as missões que o senhor leva a gente para vários lugares. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. E o pai da Sabrina, ele estava recaído, né? No mundo das bebidas, pelo mundo afora. E Deus levou ele lá onde eu estava, onde eu morava, no bairro de Uberlândia. E aí ele pediu bebida, bebida alcoólica. Aí eu não estou bem lembrado do nome do pai dela. E aí eu falei para ele assim, ó, bebida alcoólica eu não pago, mas se o senhor quiser alimento, se o senhor tiver com fome, aí o senhor fala, e a gente compra uma marmita, alguma coisa. Aí eu falei assim, então compra para mim um suco e um salgado, pode ser? Aí pode. Aí eu comprei e tal. E aí nós ficamos conversando lá. Ele estava bem alcoolizado, tinha bebido muito, né? E Aí o som. isso aí foi no próximo da onde que faz troca de vidro de Problema no carro, som. né? Como fala, para-brisa de carro. E aí tinha um pastor amigo meu também lá. E Enquanto isso, já se prepara o próximo, tá? Para se apresentar aí. Pastor Lucas, está saindo sua voz. E aí, nós ficamos lá conversando, aí o pastor ajudou também. Aí ele perguntou para mim assim, você é missionário? Você é cristão? Eu falei assim, sou. Aí ele falou assim, pois é, eu sou presbítero afastado. Aí começou a contar a história dele. Aí eu peguei e falei assim, mas o senhor não tem vontade de voltar na família? E aí ele foi contando que a filha dele tinha sido molestada por uma pessoa, e aí ele, para não vingar, ele pegou e saiu para o mundo para não fazer mal. Aí eu falei assim, mas o senhor saiu para o mundo, aí o senhor envolveu com bebida alcoólica, e o senhor estava pensando em não fazer mal para essa pessoa, aí o senhor está fazendo mal para o senhor mesmo, não que o senhor deu vingar, tá certo que o senhor estava para não vingar, mas o senhor não precisava de ter saído e bebido, envolvido com bebida alcoólica, né? Aí ele começou a chorar, né? Começou a chorar. Aí eu falei assim, ó, vou fazer uma oração para o senhor, e é de Deus mesmo, o senhor não ter querido vingar, mas o senhor sair do mundo, pro mundo, e começar a envolver com as coisas do mundo, bebida alcoólica, que às vezes envolve com droga, aí o senhor está destruindo a sua própria vida, né? Uhum. Aí a gente foi conversando, e aí ele agradeceu pela oração. Aí eu falei assim, o senhor não tem contato com ninguém da família? Aí ele falou assim, aí eu sei o telefone da minha filha, ela se chama Sabrina e ela mora em São Paulo. Aí eu falei assim, se o senhor quiser, se o senhor permitir, eu posso usar o meu telefone e a gente ligar para ela. Quem sabe, se o senhor não conversando com ela, não vai dar um alívio. Aí ele começou a chorar e falou assim, o senhor pode fazer isso para mim? Eu falei, posso. Uhum. Aí eu peguei o telefone dela e a gente ligou, eu liguei chamado de vídeo, né? Aí ela me perguntou quem que era eu falei, meu nome é João Batista, eu falei que eu estava com o pai dela. Ela falou assim, nossa, tem 15 anos que eu não vejo meu pai, eu pensei que ele nem estava vivo mais. E a gente começou a conversar, e aí ela, glória a Deus, né? Ela conversou com o pai dela, e aí ele pegou e saiu. Ele sumiu daquele lugar.
E aí ela começou a conversar comigo, e através dela, eu acho que foi de Deus, né, na nossa vida, ela me indicou para o pastor Lucas e me colocou no grupo, né. Uhum. E através daí a gente foi, e na época era até uma ministração do pastor Lucas, né, que o pastor estava ensinando os mistérios de Deus, nas aulas que ele dá, e aí agora, estamos aí, estamos juntos para somar, amém? Amém. Glória a Deus. Palavra, né? Deus, Amém. meu pai falava assim que Deus escreve por linhas tortas, né? Ele não escreve por linhas tortas, né? A gente que entorta os caminhos, às vezes, por falta de entendimento. Amém? Verdade. Deus é fiel. Então, Deus é fiel. aqui nós vamos deixar os mais velhos por último, vamos pegar aqui os mais novos, né? Quem quiser falar, mostrar o rosto aí, liga a câmera, se ficar acanhado, só fala e se apresenta aí. Nós temos o irmão Emanuel, que já se apresentou, né? Tem a irmã Júnia, tem a irmã Dete, tem a irmã Vera Luci, desculpa, e a irmã Ana Paula. Quem que vai agora? Só aí, mais uns 2 ou 3 para quebrar mais o gelo aí, e aí a gente entra na palavra. Boa noite, eu sou a Júnia, moro em Brasília, assistindo a live Além da Nuvem, do Márcio, com o professor Lucas, né, pastor. Eu senti ele colocando à disposição para quem quisesse procurá-lo, e eu pedi o Márcio, então, o contato dele, e precisava escutar uma palavra de uma pessoa, uma palavra que viesse do coração de Deus, assim. Amém. E me senti bem e agradeço, gratidão. Amém. Glória a Deus. Então, para quem não ficou sabendo aqui da igreja, nós fizemos uma live no dia 1º de maio, no canal Além da Nuvem, dando uma visão panorâmica do Apocalipse, né? E essa live está colhendo aqui esses frutos, né, que são esses irmãos, né? E a irmã Dete já participa conosco, né? Ela está nos grupos do WhatsApp, acho que no Telegram também está. Agora, a irmã Júnia, que está com o nome de A aí, está escrito IA, mas é a irmã Júnia, e o irmão Manuel vieram a partir da live, tá bom? E a irmã Vera Luz veio a partir, acho que da irmã Célia ou da irmã do Ciné, eu não me lembro bem qual foi das duas irmãs que trouxe a irmã Vera Luz, tá bom? Se ninguém mais for se apresentar, tem mais alguém aí que tem coragem ainda? Eu também fiquei desconfiado, eu achei que era uma inteligência artificial, mas é a irmã Júnia, fique tranquila, é o filho dela que botou esse nome. Tá bom, glória a Deus. Irmã Ana Paula, pode se apresentar, irmã Ana Paula. Ana Paula, Goiás, feliz aqui por estar com os irmãos aqui em comunhão. Pai do Senhor a todos. Amém, obrigado. Mais algum se arrisca? Se apresenta, irmãos, deixa de timidez. Eu também era bem tímida, aos poucos está acabando. Amém, glória a Deus. Então tá bom. A gente vai aos poucos, né? Então vamos para a palavra de hoje. Então nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, o que é a graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a graça. O irmão Geraldo está aí também, né? Glória a Deus, está todo mundo aí, os tradicionais irmãos nossos, né? Então, nós vamos falar sobre a graça, né? Porque a graça, ela é tão simples e tão maravilhosa, e ela chega a ser quase que incompreensível para algumas pessoas. Por quê? Porque o inimigo, ele fez durante a vida nossa e durante a história da humanidade um trabalho de perturbar a gente para nós não percebermos o amor de Deus e a graça de Deus, né? O que é a graça? A graça é você reconhecer que você está perdido, não tem condição de sair dessa situação de perdição, você não tem nada a oferecer para Deus, absolutamente nada,
e você clama por Deus, e ele te responde com a graça. A graça também é Jesus, porque ele veio voluntariamente dar a sua vida por nós. Então, quando a gente fala que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, parece assim um sacrifício meio estranho. Porque, poxa, como que alguém morrendo numa cruz lá na Judéia, há 2000 anos atrás, mexe com todo o universo e mexe com a minha vida? Essa é a pergunta que a gente faz. A resposta para essa pergunta está na própria Bíblia, que é o Gênesis, mostrando que o homem pecou. E por isso ele carece de um Salvador. E por ele pecar, ele trouxe consigo a morte. O projeto de Deus inicial para o homem não era para nós morrermos, porque Deus é eterno, e seus filhos deveriam ser eternos, porque ele é amor. Então, um Deus de amor jamais criaria alguém para morrer. Mas lá no Gênesis, ele deu uma ordem, ou seja, ele disse assim: não comerás da árvore do bem e do mal, de todas as árvores comerás, mas do bem e do mal você não comerá, porque no dia que você comer, você morrerá. Essa ordem, ela não era para escravizar, porque no jardim só tinha uma única lei, que era essa, não tinha nenhuma outra proibição, eles eram puros e perfeitos, né? E isso é colocado como a origem do homem, a nossa espécie. É claro que aí, se você for pensar em outras situações da ciência, você vai abranger isso para mais coisas, mas para a nossa espécie, homem, racional, inteligente, com capacidade de amar e de ter sentimentos, o início dela foi em Adão. Eu creio em Adão literalmente, e eu tenho argumentos científicos e teológicos para isso, independente de qualquer pastor que fale, qualquer coisa. Porque o próprio Jesus dá testemunho de Adão. Mas a questão aqui no Adão não foi exatamente o fato de Adão existir ou não. A questão é a escolha que Adão fez, que passou para nós como consequência. Só que Deus, ele já sabia que o homem ia cair, e todas as coisas que estão acontecendo hoje, Deus já viu tudo antes. Deus já sabe de tudo antes, e é colocado para nós as nossas escolhas, para que Deus recompense nós conforme as nossas escolhas. Ou seja, Deus deu a liberdade. Essa liberdade significa que Deus quer ser amado por nós, mas ele não obriga você a amá-lo. Então ele mostra o caminho dele e o caminho contrário a ele, que no caso era a árvore do bem e do mal. Né? E por persuasão da serpente, que já tinha abandonado Deus, persuadiu o homem a abandonar Deus também. Deus, sendo amoroso, preparou um retorno, tanto para os anjos quanto para os homens, porque a palavra de Deus lá diz que Deus reconciliaria por meio de Jesus todas as coisas, no céu e na terra. Então você pode procurar que esse versículo está lá. Acho que é Efésios. Eu vou falando a palavra de Deus porque eu sou muito ruim de endereço de palavra. Eu sou bom de conteúdo. Aí vocês conferem onde está escrito, né? Se o irmão Daniel, que é mais hábil nessa parte, vai colocando aí para mim, né? Esses versículos confirmando daquele conteúdo que eu estou falando, né? Então, veja só, a reconciliação de Jesus, ela não diz respeito só à raça humana, mas a toda a criação de Deus. Toda a criação significa toda criatura também, tá? Mas nós enfocamos no nosso dia a dia na reconciliação do homem, que é a razão pelo qual a Bíblia foi escrita, para mostrar a história de Deus com o seu povo até chegar em Jesus e depois disso também. Ou seja, Deus, para não ter que obrigar todos a segui-lo, ele escolhe um povo, faz uma história com esse povo e usa esse povo para dar lições aos outros povos, como testemunho. E ele espera que esse povo corresponda. Só que as pessoas que viveram antes, elas passaram por vários estágios até chegar em nós. Então, esses vários estágios significa que as pessoas
a humanidade é como uma criança. Nós estamos numa idade já de maturidade. Então, nós olhamos para a história passada, né, nós não fazemos juízo de como devem ser as coisas no passado com base no que nós vivemos hoje. Porque seria a mesma coisa de você julgar a sua infância com base no que você sabe hoje. Então, cada época da sua vida tem a sua oportunidade, a sua medida, a sua consciência e as suas escolhas. Então, coisas do passado, Deus não imputava determinadas coisas, porque é como uma criança, sem entendimento você não imputa até que ela passe a entender. Mas chegou a época das pessoas amadurecerem, ou seja, da humanidade, né, amadurecer. Então, houve uma transição na cruz de Cristo, do velho, que a gente chama velha aliança, para a nova aliança. Mas então, nessa transição da velha aliança para a nova aliança, algumas coisas se mantêm e outras são cumpridas, porque antes eram sombras e figuras. E aí vem a nova aliança, com a estrutura, né, de um vinho novo em odres novos. Como Jesus falou, não ponha vinho novo em odres velhos, porque vai romper, né? E assim por diante. Então, ele traz essa palavra, né, vinho novo em odres velhos, ele não fala vinho velho em odres novos, porque o vinho que ele estava trazendo era novo. Entende? Então, essa graça significa o quê? Tocar o coração do homem, porque o coração do homem foi criado para servir a Deus, tem essa suscetibilidade de amar, embora a gente só desenvolve isso com o amor de Deus primeiro, e com o Espírito Santo, que a gente vai ser tocado pelo amor de Deus para desenvolver esse amor, e amor ao próximo. Então, o primeiro mandamento que foi dado, ele continua válido, só que a perspectiva de prática dos mandamentos mudou. Por que a perspectiva mudou? Porque a maneira como você fazia era por força própria. E hoje é por graça e revelação do Espírito Santo. Ou seja, você depende de Deus a tal ponto que até o Espírito de Deus precisa habitar em você para praticar aquilo que Deus manda você praticar. Porque antes, o povo hebreu e o povo judeu fazia por esforço, certo? E nem todos conseguiam. Então, alguns se destacavam e outros não. Por isso que havia profetas, por isso que havia reis que obedeciam, reis que não obedeciam, porque era uma questão de muito esforço, certo? Então, tinha unções, como hoje também tem unção, mas era tudo mais assim externo e pouco interno. Hoje, o Espírito Santo vem habitar conosco, porque nos foi dado gratuitamente por meio de Jesus. Quando ele morre, ressuscita, vai para o céu e envia o Espírito Santo. Ou seja, essa nova aliança, ela tem todo um tratamento diferente da velha aliança, que era leis, mandamentos e regras. Embora você saiba hoje que matar continua sendo errado. Cobiçar a mulher do próximo continua sendo errado. Só que agora, por causa da sua natureza caída, que é propensa a desobedecer a lei, você não vai mais usar a sua força, mas a força de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, quando sou fraco é que sou forte. Porque quando sou fraco, eu estou esgotado das minhas forças, o poder de Deus vai aparecer para te dar a força para você cumprir. Então, isso requer o quê? Rendição diária. Deixar o velho homem, negar-se a si mesmo, deixar o egoísmo. Então, essa palavra de rendição, negação de si mesmo, tem várias etapas. Até o ponto final de nós deixarmos esse corpo e ganharmos um corpo espiritual e glorificado. Então, veja, começa no coração, na alma, na raiz, na essência da pessoa, vai crescendo, 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 até o dia da nossa redenção, que é por quê? Porque esse corpo imperfeito não consegue cumprir tudo, ou ser perfeito como Deus quer, ou ser santo como Deus quer. Então, o último abandono que nós vamos fazer, que além do mundo e das coisas erradas que nós temos no mundo, vai ser a nossa própria natureza terrena que vai ser transformada.
A Bíblia fala que a gente não migra para um novo corpo. A Bíblia fala que nós somos transformados a partir desse corpo, ou seja, nós vencemos o pecado nesse corpo pecaminoso, porém ele passa a ser santificado, transformado e glorificado. Então não é uma transferência de corpo, não é uma reencarnação, uma mudança de uma alma que estava que nem um computador, que tem um programa que muda para outro computador. Então uma alma que estava num corpo e muda para outro corpo. Não é isso. Tá? Que aí nós teríamos a doutrina da reencarnação. Não, é nesse mesmo corpo que nós seremos redimidos. O que precisa para isso acontecer? Fé, que é um dom gratuito de Deus, porque veja, a graça é tudo gratuito, mas a tua resposta não é tão gratuita assim, porque vai exigir o esforço da obediência. Por isso que antigamente o povo sacrificava, fazia sacrifício, e agora é melhor obedecer do que sacrificar. Já naquela época era, porque quem falou isso foi Samuel, mas o povo não entendia. Então agora nós temos a luz do Espírito Santo, a graça de Jesus, a comunhão da igreja e a fé, para desenvolver o que? O fruto do Espírito. Amor, bondade, misericórdia, né? Fidelidade, você ser fiel nos seus compromissos, na sua palavra, benignidade, buscar o bem dos outros e não o seu, não se fazia se voltar para si. Então quando eu fui em Israel, eu peguei um armênio e falei assim, Senhor, abre as suas mãos assim. Aí ele abriu. Quando você abre as suas mãos, você está olhando para cima e vendo o céu inteiro. É como se as suas mãos fossem um espelho. Se você fecha, você só tem o que você fechou dentro da sua palma da sua mão. Assim é o seu coração. Se você abre o coração, você tem o céu inteiro. Se você fecha, você só tem o conteúdo que você guarda para você. Então o egoísmo é isso. O egoísmo é quando a pessoa só vê a si mesmo. Então ela só vai ter aquele pouquinho, miserável. Então o nosso coração ele tem que ser como um espelho aberto para o céu. E aquilo lá tocou aquele armênio lá. Porque lá em Israel tem 4 bairros, né? O judeu, o armênio, o árabe e o católico, né? Bom, então voltando aqui na graça de Deus. Então nós crescemos como humanidade, desde Adão até o dia de hoje. E nós vamos para um outro estágio de humanidade, que é o corpo transformado e glorificado. Só que o mundo está oferecendo uma alternativa para vencer a morte, que é transhumanismo, você colocar um chip da Neuralink, ligar com a rede de internet, né? Ter um cérebro ligado com a IA. Só que essa não é a redenção de Jesus. A redenção de Jesus é feita do mundo espiritual que vai estar migrando para dentro do mundo material, porque o próprio Deus está vindo com a sua criação renovada, restaurada por Jesus, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e agora está voltando e está reintegrando aquela criação que antes estava perfeita e pelo pecado se separou de Deus. Então os céus se separaram da terra e agora os céus voltam a ter comunhão com a terra. E nisso acontece o juízo. O que é o juízo? O juízo é aqueles inimigos de Deus que querem se manter separados de Deus, vão sofrer com as consequências do retorno de Jesus. Porque Deus é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o dono. Então Ele está reivindicando tudo que Ele criou de volta. Agora, quem ficar separado de Deus, certo? Porque o único caminho que Ele colocou foi Jesus. Tá? Quem ficar separado de Deus sofrerá as consequências dessa separação. Por isso que fala que a separação de Deus é morte, a união com Deus é vida. Então a morte é só a separação de Deus. Porque é como uma lâmpada desligada, ela só apaga. Entende? E o que é o pecado? É fazer o uso dessa separação, ou seja, fazer coisas que me separam de Deus. O que é pecado? Você tem uma lista enorme de pecados. Uma lista enorme de mandamentos, 512 mandamentos, tem lá na Bíblia judaica, né? Mas, se você quiser resumir numa única frase,
Pecado é tudo que me separa de Deus, tudo que faz com que, no final da conta, eu esteja separado de Deus. Isso é pecado. Então, a obediência, ela faz o contrário da desobediência, ou seja, a obediência me leva a não pecar, e a desobediência me leva a pecar, ou seja, me separar, porque eu sou direcionado para Deus como um alvo para Deus, e aí eu desvio desse alvo. Por isso que a palavra pecado é desvio do alvo. Tá certo? Só que, como nós já carregamos uma vida pesada, contristada, abatida, atribulada, se você disser, você tem pecado, é isso e aquilo, fizer uma lista para você, para qualquer um aqui, vai pesar mais ainda. E você não vai entender a graça, o amor de Deus. Então, essa palavra de hoje é para você entender a graça e o amor de Deus. Entendeu? Aqui ninguém vai ficar fazendo lista de pecado para você. Porque você fez isso, olha aqui o mandamento, está aqui, está escrito. Entendeu? Não vamos fazer isso. Nós vamos mostrar o amor de Deus. Esse amor vai te constranger, você não tem nada para oferecer para Deus, a graça de Deus vai te pegar, vai te puxar para fora. Por gratidão e graça, você vai mudar a sua atitude, você vai ficar consternado, você vai ficar agradecido, quebrantado, né? Mas se você tiver orgulho e quiser manter a sua situação anterior, aí fica difícil, né? Porque você já tem uma barreira. Mas se você abre o coração para receber a graça e a misericórdia, o amor de Deus penetra, limpa esses pecados, muda a sua mentalidade, muda a sua consciência e você vai ser uma nova criatura a partir de hoje. Porque assim, ser evangélico não quer dizer nada, ser católico não quer dizer nada. O que é importante? Ser nova criatura. Você já poderia ter sido nova criatura na católica. Você já poderia ter sido nova criatura na evangélica. Certo? Não importa. O importante é essa mudança que Deus faz. Às vezes o trajeto da pessoa não proporcionou toda a mudança que ela precisava. Mas agora chegou a hora. Por quê? Porque estamos nos últimos tempos. E nós precisamos agregar e agregar mais e mais pessoas para que o maior número se salve, saia dessa roda, né, como dizem lá, essa roda, esse círculo maluco, que a vida é a repetição da repetição, a roda de Sansara. Saia dessa tribulação, saia desse engano, saia desse engodo e venha para a graça de Jesus Cristo. Tá? E Deus vai exigir obediência, mas Ele vai capacitar você para essa obediência, vai dar o Espírito Santo dele para estar lá dentro do teu íntimo, tocando suavemente a sua voz, e você tem que abaixar o orgulho para ouvir melhor a voz de Deus, e aí o Espírito Santo te guia em todas as decisões diárias, em todas. Não só em vir para a igreja ou ler a Bíblia, em todas. Você vai comprar uma roupa, você ora, você vai comer um alimento, você ora, principalmente agora, que com essas conspirações que estão no mundo, estão querendo nos matar a qualquer custo, seja contaminando a água, o alimento, qualquer coisa, as informações, né? Então, você ora para que você faça aquele trajeto de desvio das coisas ruins que estão aí. Agora, pode ser que a pessoa tenha uma outra visão do mundo, pode ser que a pessoa ache que está tudo maravilhoso, mas ela precisa de um Salvador. Pode ser que a pessoa seja um conspiracionista, ela acha que está tudo contaminado, mas ela precisa de um Salvador. Não importa qual é a sua visão de mundo que você tem. Não importa que você se reconheça como pecador e creia em Jesus, porque a fé é dom de Deus, é graça, é Deus dá fé, Deus manda Jesus, Deus ressuscita o seu próprio filho, Deus cura, liberta, né? Ele não cura todos de uma vez, porque ele só vai fazer isso no final, mas ele mostra o seu poder durante esse trajeto, para que a gente confie, porque às vezes você vai passar por uma situação, né, diferente do outro, então não dá para comparar a sua história com a do outro, tá? Mas no final todos estarão redimidos, todos estarão salvos, né? Todos os que creem e obedecerem, tá? Então a graça de Deus, ela é penetrante, ela é suave, certo? Ela atinge o íntimo do nosso coração,
ela muda, ela quebra aquelas estruturas erradas da sua mente, do julgamento, de pegar a Bíblia e esfregar na cara do outro, de ser uma pessoa inoportuna, perturbadora, de gritar com os outros. Quando a pessoa é egoísta, narcisista, é sinal que a graça de Deus não atingiu ele. Pode estar na igreja há 500 anos. Entende? Porque o narcisismo é o foco em si mesmo, o egoísmo é o foco em si mesmo, o nosso foco é em Jesus. Então, ouvir essa palavra significa que você precisa abrir esses ouvidos, e às vezes você não consegue ouvir, então você clame a Deus para os demônios que estão aí, às vezes na sua mente, perturbando, tirando, trazendo aquela angústia, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela angústia do passado, caia por terra hoje, e você possa ouvir. E cada vez mais os nossos ouvidos ficam mais limpos, porque eu também, vamos dizer assim, estou com 62 anos, né? Sou pastor aqui porque na época da pandemia, a Ana Paula estava aqui, eu fazia live, eu ajudava as pessoas, né? Fizemos um grupo de ajuda financeira, e Deus resolveu me aclamar como pastor aqui na igreja. E aí eu fui na casa do pastor João e pastor Aníbal, eles me ungiram. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus ele está operando hoje. Certo? Então, essa situação aqui de mudança na minha vida continua acontecendo. Então, antes, em 2019, eu ouvia algumas coisas, mas não ouvia outra. Então, eu precisava tirar coisas do meu que estava na minha mente, fechada. Mas ainda tem. Ninguém está pronto aqui. A hora que tiver um pronto, sobe. Certo? Então, nós vamos tendo paciência com o que está mais para frente, com o que está mais para trás. Tá certo? Então, é isso que nós precisamos aqui, ter esse comportamento. Tá? Então, nós estamos falando da graça de Deus, da criação, da salvação por Jesus e da volta de Jesus. Ou seja, nós estamos abrangendo de Gênesis a Apocalipse. Só que a gente, quando a gente fala da graça de Deus e a gente lê a Bíblia, né, se alguém tem a oportunidade de ler a Bíblia toda, surgem muitas dúvidas, muitas perguntas. É muito bom você resolver suas dúvidas, suas perguntas, porque você adquire conhecimento, mas o conhecimento não é tudo. Se você não transformar a sua vida por meio do Espírito Santo de Deus, da rendição, porque é você se rendendo e ele te suspendendo, não é você se auto-elevando espiritualmente, como as seitas gnósticas falam. Você faz meditação, você se projeta astralmente, e os seres vão aí guiar você na sua elevação. Não. Aqui é o Espírito Santo da graça, é Jesus fazendo a obra em você, quebrando, às vezes, muitas estruturas do egoísmo que está até arraigado, sabe, na nossa natureza carnal, literalmente, para poder mudar. Então, nisso, às vezes, nós precisamos de oração, às vezes nós precisamos de jejum, porque a gente tem que dizer para a nossa carne quem está mandando, que não é mais ela, porque se a gente deixar a nossa carne grita, a nossa carne se ofende, se magoa, passa na frente do outro, derruba os outros. Então você tem que dizer para a sua casa, quem manda aqui nessa casa é Jesus, e essa casa é você. Entende? Essa casa é você. Então você entregou o seu reinado do ego para Jesus. O reinado do ego acabou hoje. É Jesus. E aí Jesus põe em ordem a casa. E você submete a ele, ele fica o centro, né? O centro, e você fica ali servindo. Ele é um Deus mau? Não, é um Deus boníssimo, agradável, gostoso. No Velho Testamento, tinha senhores que eram tão bons para os seus escravos que eles queriam que furassem a orelha e eles faziam um pacto de nunca abandonar o seu senhor. Por causa da bondade. Porque eles sabiam que se eles saíssem da casa do seu senhor, eles iam ter que trabalhar para patrões ruins ou mesmo morar sozinho e ter que plantar e colher. A vida aqui nessa terra, depois que Adão caiu, se tornou difícil. Só com a natureza como ela é, já é difícil. Imagine as dificuldades que os homens criaram. Que hoje em dia os homens criam problemas para dar soluções.
Eles não resolvem os problemas que a gente tem. Nenhum governo resolve o teu problema. De escola, de segurança, de saúde, nenhum. Começa resolvendo aqui, mas estraga ali. Mas, se não fosse esses problemas criados pelos homens, já a sobrevivência já seria difícil. Então, os escravos na antiguidade, quando encontravam um senhor bom, queria que sua família e seus filhos ficassem ali mesmo que fosse para servir. E Deus, na palavra dele, chama-nos de servos. Mas o servo não fica para sempre na casa do seu senhor. Um dia ele é libertado. E os filhos ficam sempre com seu pai. Então nós passamos de servos para filhos. E de filhos para amigo. Porque quando um filho é amigo do pai, a união na família é perfeita. Então você pode começar como servo, obediente e inquestionável. Faça sem questionar. Depois, daqui a pouco, você compreende as razões do seu Senhor e você começa a amar. E você recebe aquela adoção de filho, porque o amor atingiu seu coração. E aí você passa a ser amigo, porque você conhece o propósito de Deus todo na criação. E aí você vai lutar por você e pelos demais, porque você não está apenas se salvando, você está contribuindo para a salvação de outros. Quando você contribui para a salvação de outros, você passa de servo para filho, de filho para amigo. E Deus quer que você seja uma pessoa confiável. O que é uma pessoa confiável? Que não trai, que não tem perfídia, né? Chama traição, perfídia, aquele sentimento de lá na frente mudar. A pessoa começa bem, o casamento começa bem, lá na frente a pessoa muda, é o sentimento de perfídia. Mas o que acontece ao nosso redor? Muitos espíritos estão nos tentando, espírito de inveja, de maldade, de perfídia, né, de falsidade, de tudo. E nós temos que expulsar isso de nós, bloquear isso. Então nós fazemos a nossa oração diária, que é um combate diário, é uma guerra espiritual diária, para que o nosso coração se estruture em Deus perfeitamente. Quando esse coração estiver estruturado perfeitamente, a nossa alma muda, o nosso pensamento muda, a gente não pensa mais bobagem, a gente já não fala mentira, já não fala palavrão. Então nós vamos crescendo. E quando esse aperfeiçoamento a gente vai vencendo as etapas, vencendo os desafios que Deus nos coloca, vai chegar um momento limite, último, que é a passagem daqui para a eternidade, seja pela morte, seja pela volta de Jesus. E nós estamos, nos últimos tempos, caminhando para isso. Então, a morte e a volta de Jesus são análogas. Então, nesse tempo, nós vamos mortificar nossa carne e vamos viver em espírito. E vai haver aquela transformação da matéria. Você vai pensar e vai acontecer. Hoje você ora. Pede 10 vezes para acontecer uma coisa. Quando você estiver em corpo espiritual, você vai pensar, já vai acontecer. Por isso que você não pode pensar mais coisa errada, porque senão iria acontecer coisa errada. Então a mente tem que ser a mente perfeita, e o corpo vai estar perfeito para obedecer a mente perfeita. Então se você fala assim, eu quero estar na casa do irmão Geraldo, eu já apareço lá na casa do irmão Geraldo, porque eu estou em corpo purificado. Eu quero ter um alimento aqui, você não vai precisar comer, mas eu quero... É tão gostoso o sorvete de abacate, sei lá. Às vezes a pessoa gosta de baunilha. Aí, eu quero passar esse momento saboreando um gostoso sorvete. Vai aparecer ali. Por quê? Porque você vai ter o poder, como Deus tem, de gerar coisas. Porque você é filho, e agora Deus confia em você e te dá um reino, porque você é igual a Jesus. Então, no mundo celestial, que seria esse mundo, isso. O mundo celestial, esse mundo, é um mundo perfeito, onde não mais há culpa, não há mais pecado, não há mais medo, e as nossas alegrias são plenas. Pessoas que foram arrebatadas aos céus contam que lá tem outras cores que não tem aqui. Aqui nós temos alguns sentimentos, algumas emoções, lá tem alegrias que não tem aqui. Lá a gente tem uma sensibilidade da mente, do corpo, da alma, maiores do que aqueles sentidos oferecem, os olhos, a audição, a visão. Então, é um corpo que, por exemplo, você está olhando para frente, mas você está vendo tudo ao redor. É uma consciência diferente.
Então, essa vida eterna, esse reino celestial, nós vamos ter coisas a fazer no céu, que não é só, aleluia, os anjinhos tocando harpa, como dizia na Igreja Católica. Não, coisas celestiais a fazer com Jesus na eternidade. E não é ir para o céu, é o céu vindo para nós, porque a gente ora, Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino. Então a Jerusalém celestial virá, e nós iremos ao encontro de Jesus nos ares, para fazer descer o reino. Entende? E toda a sistemática de Deus, né, da guerra, da batalha, da palavra, da explicação, né, da criação, da volta, é para nos direcionar. E aí, conforme nosso comportamento, Deus vai nos colocando em escalas de galardões. E conforme a nossa maneira de viver, a gente vai ser guerreiro ou esposa de Jesus. Né? Por quê? Porque num reino tem muitas atribuições. Numa cidade, você tem o padeiro, tem o carteiro, tem o médico, tem o engenheiro, tem o advogado. Assim também é no reino de Deus. No corpo, você tem orelha, nariz, boca, pé, mão. Então, no corpo de Cristo tem muitas atribuições. Por isso que Paulo fala, se eu for um dedinho mindinho, será que eu não sou do corpo? Claro que é, ó. Dá uma machucada no dedinho mindinho, dói o corpo inteiro. Se você cortar o dedinho mindinho ou o polegar, você não consegue mais segurar bem as coisas. Então, não é porque você é pequeno que você é inútil. Não. Você é tão importante quanto qualquer outro. E Paulo fala assim, que aqueles que são menores, a gente dá mais honra. Certo? Então, essa é a graça de Deus, né? Um panorama que foi dado aqui para vocês entenderem, né? Para poder a gente ter uma conversa onde que nós somos agradáveis pelo amor de Deus, né? Trazemos pessoas ao arrependimento pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Não fazemos lista de pecados, mas a própria pessoa se constrange a mudar. Tá, depois nós vamos conversar sobre essas coisas mais específicas, né? Amém. Amém. Então, e aí o que nós vamos fazer? Como nós queremos um reino que é Deus o rei, Jesus é o seu filho, Satanás não quer esse reino, e nós vamos ser perseguidos. Satanás vai querer fazer tudo parecido com o reino de Deus, porque ele não cria nada, ele imita. Mas nós vamos ser odiados, porque nós escolhemos o rei que o Pai ungiu desde a criação, antes do céu e da terra. E Satanás quis ser igual a Deus, e formou esse mundo para ele. O mundo, o sistema, não a criação, o sistema. Então nós vamos sofrer oposição do mundo. Certo? Por quê? Porque o nosso sistema é do amor. Não é da economia, não é do egoísmo, não é de um Satanás, de um mentiroso, é de um Deus verdadeiro. Então, nesse ponto, nós vamos entrar em conflito com o mundo, vamos ser perseguidos e até mortos, como Jesus foi. Mas isso não é a nossa derrota. Muito pelo contrário. Ainda que nos mate, nós somos mais do que vencedores e vitoriosos. Porque Jesus venceu a morte, e assim como ele venceu, nós venceremos também. Deus não vai exigir que todos sejam mortos. Tá? Mas aquele que tiver que passar pelo esse batismo de sangue, seja fiel, porque grande é o seu galardão. E os que não passarem, não tem problema. Deus sabe a medida de exigir de cada um. Contanto que você mantenha-se fiel, mortifique a sua carne, você também será salvo. Né? De uma forma ou de outra, você será salvo na volta de Jesus. Ou numa situação, né, como qualquer ser humano morre, né, que tem parentes nossos que já morreram, né, estão salvos, graças a Deus, né, não necessariamente num conflito. Tá bom? Então agora vamos tratar de problemas específicos, né, encerramos a palavra, aqui o irmão já
colocou que ele tem problemas com o fumo. Tem mais alguém que quer colocar alguma coisa? Vamos falar o seguinte, irmãos. O irmão Daniel, ele está dando a dica aí de fazer jejum. Agora eu vou dar outra dica, irmão Emanuel. Você, na sua conexão mental e sentimental, o fumo está associado a alguma forma de insegurança, algum preenchimento de algo. Então, eu não digo que é 100% assim, cada um tem a sua sistemática. É claro que o vício, ele também se adapta à bioquímica do corpo, depois o próprio corpo fica precisando, que é aquela tal abstenção. Isso, solidão. Cada um tem uma maneira de expressar, um pelo fumo, outro pelo álcool. Então, a partir de hoje, você tem uma família, pronto, a sua solidão acabou. A partir de hoje, ou antes, né, você já tinha um pai, agora você reconhece essa situação agora plena, né, de um pai e de uma família. Agora, o que vai acontecer? Quando Deus preencher esse conteúdo, naturalmente as cadeias se soltam. E a oração e o jejum vai fazer com que isso se apresse. Entendeu? A disposição sua, a mortificação da carne, vai fazer com que isso se apresse. Tá? Agora, Deus, ele não vai te condenar por isso, mas é melhor que você tenha saúde liberto deste fumo, porque aqui tem outros irmãos que têm o vício de fumar e Deus ainda não libertou. Deus sabe a hora e o dia. Mas o mais importante é você cuidar bem da sua saúde, porque é o tempo do Espírito Santo. E o quanto antes você ficar liberto, melhor para a sua saúde. Pode falar, irmão Daniel. Ora, a paz de Cristo, eu não vou ligar a câmara, porque eu já estou aqui às escuras. Portanto, mesmo que ligue, vocês acabam por não ver nada, que eu já estou na cama. Isto aqui já são 2h05 da manhã, mas eu estou a ouvir tudo. O que é que eu tinha a dizer? Sobre o tabaco, isto foi uma situação que eu gostava de partilhar, porque foi o seguinte, eu já estava há meses a orar para deixar de fumar, mas depois Deus fez-me ver que eu não queria realmente deixar de fumar. Ou seja, eu estava a pedir ao Pai para deixar de fumar, mas é como se Ele tivesse que fazer tudo por mim. Porque Deus fez-me ver que eu, no meu íntimo, eu não queria deixar de fumar, que achava que aquilo era uma companhia, uma estupidez, achava que aquilo me fazia passar o tempo, também é uma estupidez, o tempo passa na mesma, e fez-me ver um conjunto de situações em que realmente havia um conflito dentro de mim. E foi aí que eu tive de tomar a decisão. Então, quero deixar de fumar ou não quero deixar de fumar? E eu percebi, não, eu quero deixar de fumar. E quando o Pai se apercebeu que aquele desejo era mesmo sincero, que eu queria mesmo pôr o tabaco de parte na minha vida, começou-me a acontecer uma série de coisas, que foi os cigarros a saberem cada vez mais mal, a boca cada vez mais seca, eu já não podia com o cheiro do tabaco, o fumo ia-me para os olhos o tempo todo já, eu já estava irritado com tudo, a cinza já me caía na roupa o tempo todo, e eu estava sempre a sujar a roupa, e eu, mas o que é isto? Eu comecei a ver, Deus já está a trabalhar em mim, porque eu já estou a odiar o tabaco. Então, eu senti que ia ser um jejum daqueles grandes. Pensei que ia ser pelo menos uns 3 dias, acabou por se tornar num jejum de 5 dias, mas foi um jejum incrível, que eu nunca mais tive nenhuma necessidade de deixar de fumar, de fumar, e consegui deixar de fumar muito bem, mas Deus só agiu em mim mesmo quando houve essa decisão mesmo séria, mesmo da minha parte. Lá está, eu estou a falar por mim, não é? Pela minha própria experiência, como disse o nosso querido pastor Lucas, cada um tem a sua experiência. Uma coisa que eu também gostava de falar muito rápido, o pastor Lucas falou que nós cuidamos melhor dos membros mais pequenos. Isso fez-me lembrar uma história que eu também queria partilhar. Eu vivia muito frustrado, porque eu tinha um irmão mais novo, e o meu irmão mais novo fazia tanta coisa mal, era o terror da família. Ele foi da família, aquele que sempre criou mais problemas. E a minha mãe parecia que tinha
um amor louco por ele. Ela cuidava dele como não cuidava de ninguém. E eu, muitas vezes, ficava frustrado. Pensava, então, mas como é que é possível que a minha mãe dá toda a atenção ao meu irmão e eu que tento fazer tudo bem, não recebo nem metade da atenção. E um dia disse isso à minha mãe, já há muitos anos atrás, disse à minha mãe, a chorar, estava revoltado com alguma coisa qualquer, que eu nem me lembro o que é, mas disse à minha mãe, você dá toda a atenção ao meu irmão, eu faço tudo o melhor possível, faço tudo para ajudá-lo em tudo, e ele que só faz estragos, só faz asneiras, você dá toda a atenção a ele. E a minha mãe rendeu-me completamente quando ela virou-se para mim e disse-me assim, eu amo os dois da mesma maneira, só que eu dou mais atenção a ele porque ele precisa de mais atenção. Ele é uma pessoa que não tem a forma de viver que tu tens. Tu és uma pessoa que te orientas, tu trabalhas, tu tens uma vida, consegues cuidar bem de ti. Ele não, ele precisa de mais de mim. E quando a minha mãe disse aquilo, eu rendi-me completamente, chorei e pedi-lhe perdão, porque eu nunca tinha percebido aquilo daquela forma, pensava que era uma questão que ela o amava mais, mas não. Simplesmente ela tinha que cuidar do membro mais pequeno de uma forma mais cuidadosa, porque ele precisava de mais ajuda. E é isto que eu tinha para dizer. Obrigado por me ouvirem, irmãos. Paz de Cristo. Amém. Alguém mais quer abrir o coração, falar mais alguma coisa específica da sua vida para nós orarmos? Que aí de agora vamos passar para o turno de oração. Posso contar um testemunho, né? Como é que Deus fez na minha vida? Pode. Espera só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa. Irmãos, é assim, ó, na oração, não somos obrigados a orar, né? Por exemplo, se o irmão Daniel começa a orar, ele passa para o irmão João Batista. Se o irmão João Batista quiser orar, ele passa para o irmão Gustavo, e assim vai fazendo rodízio. Se algum não quiser orar, fica tranquilo, tá? O importante é você ouvir a oração, receber a oração, tá? E depois eu vou contar outra coisa depois que o profeta falar. Pode falar, irmão João Batista. A libertação na minha vida, eu era alcoólatra, né? Comecei a envolver com bebida alcoólica, eu tinha 13 anos de idade, aí o senhor me libertou com 45. E era por conta de angústia mesmo, assim, tinha muita dúvida de muita coisa que aconteceu na minha vida, e eu era travado, né? Não conseguia falar para as pessoas aquilo que tinha acontecido na minha vida, né? As coisas ruins. E aí, quando o Senhor me libertou, eu entendi que era ouvir a voz de Deus, que eu ouvi, a voz de Deus no encontro, né? No terceiro dia, o Senhor me libertou do alcoolismo, tempo do encontro. Ele falou audível no meu ouvido, falou, João, você nunca mais vai colocar álcool na sua vida. Dia 29 de outubro de 2017. E depois a continuação, assim, a continuidade, né, para mim continuar do jeito que Deus me falou, né, João 14, 24, eles falam assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo, não é a minha, do Pai que me enviou, assim Jesus fala, né, e João 14, 24. E aí eu fiz a continuidade, e aí qual o irmão Daniel falou, da oração, né, orar no quarto, no secreto. Mateus 6,6, né, entra para o seu quarto, se coloca sobre os seus joelhos, né, no seu quarto, ora o Pai Nosso, conversa com Deus e fala para Ele, né? Declara para Deus o que você precisa, né? Quando você declara para Deus o que você precisa no seu quarto, aí Deus ouve e lhe recompensa. Ele faz a cura, né? Ali você está mortificando a sua carne. Você não está fazendo o que a carne quer, né? Você não está fazendo... quando você envolve com bebida, né? Com as coisas do mundo, né? Com prostituição, com droga, você está alimentando a carne. E quando você faz a vontade do Senhor, que é a libertação, Deus faz, e aí você tá tirando essa vontade da carne, né? O relógio roda com um lado, e a vontade do Senhor é contra o relógio, né? Não contra as coisas da terra, mas é contra a destruição, né? Da nossa alma, do nosso espírito, é isso que Deus quer. Amém? Então, para você ser liberto, faz uma declaração com Deus, né? No seu quarto, no secreto, você e Deus.
E aí Deus que te vê no secreto, Ele conhece seus pensamentos, Ele sonda, Ele sabe o que você precisa, e aí Ele te liberta, amém? De qualquer coisa. Droga, bebida, qualquer coisa, prostituição. Para Deus nada é impossível, amém? Em nome de Jesus. É assim que Deus faz. Fez na minha vida. Amém, Amém. Jesus. Queria Glória a aproveitar, né, o gancho que tá todo mundo falando, né? Pelo menos em relação ao meu caso, né? Eu fui daqueles casos que eu tive que passar por muitas aflições, né? Muitos momentos difíceis, né? Para eu conseguir encontrar o Senhor, né? E até hoje, né? Ele sabe, eu agradeço muito por isso, né? Por tudo aquilo que Ele me permitiu passar, né? Para que através de tudo isso, né? Eu pudesse enxergar, né? Que realmente era Ele, né? Que estava faltando dentro de mim. Né, porque desde pequeno, né, desde a minha infância, né, eu tive a minha família dividida, né, então minha infância não foi muito fácil, né, foi sempre um pouco conturbada, né, tive um pai alcoólatra, né, a minha mãe faleceu bem cedo, né, e por ter um pai alcoólatra, né, ele também acabou desenvolvendo uma doença, né, um problema na coluna que ele não conseguia se movimentar direito, né? Então acabava para mim e para o meu irmão ter que cuidar dele, né? E além de cuidar, ainda ter que aguentar, né, a personalidade dele, né? Que né, não tinha paciência, sempre estressado, né? Por conta das dores que ele sentia, por conta do álcool também. E minha infância e adolescência se baseou nisso, né? Então, por conta de estar nessa situação, eu tentei procurar alívio através de bebida alcoólica, através de drogas, né? Tipo, né? É aquilo que a gente busca, né? É a influência, né? Essa é a melhor palavra, né? Que eu posso dizer, é a influência, né? Que a gente tem das pessoas ao nosso redor, infelizmente, né? Então, se não me engano, bebê, eu já, né? Por conta da influência do meu pai, desde de pequenininho eu já bebia. Daí se não me engano, foi com 12 anos eu comecei a usar droga, né? Bem novinho ainda, infelizmente. E continuei nesse estado até o momento em que eu me converti, realmente, né? Com 16 anos, se não me engano. Que foi no momento em que estava numa situação muito complicada na minha vida. Né? Éramos só em três, né? Era eu, meu irmão e meu pai. E o meu irmão, ele acabou não aguentando, né, por conta da forma como meu pai era, e ele acabou indo embora, né. E por conta de eu sou mais novo, né, o meu irmão, ele é 5 anos mais velho que eu, e eu sempre tinha o meu irmão como um apoio, né. Tipo, a gente sempre estava junto, né, tudo que a gente passava, né, as dificuldades a gente passava junto. E eu sempre me senti um pouco dependente do meu irmão, né. Então, naquele momento ali, né, quando eu vi ele indo embora e me deixando sozinho com meu pai, foi num momento que eu me senti meio que abandonado ali, né? Abandonado, sozinho. Mas foi também naquele momento ali que eu acredito que eu tenha abrido uma brecha, né, para o Senhor entrar na minha vida, né? A brecha que Ele passou esse tempo todo criando, né, para que eu pudesse me permitir, né, estar próximo dele, né, eu permitir que Ele entrasse dentro de mim. Que foi nesse momento em que eu fui para a dispensa, né, eu lembro até hoje. Eu fui para a dispensa, fiquei sozinho, chorando muito, né, e eu pedi, né, simplesmente falei, né, comecei a conversar comigo ali sozinho, né, comecei a questionar o Senhor, né, do porquê disso, né, do porquê de tudo isso, né, comecei a reviver, né, tudinho os momentos difíceis que eu já tinha passado, né, tanto em relação com bebidas, a drogas ou a brigas,
né, a divisão na minha família, a morte, né, de pessoas próximas a mim. Comecei a indagar o Senhor, né? Comecei a perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, qual era o sentido de tudo isso, qual era o propósito, né, de tudo isso, né? E eu peguei, eu lembro de eu pegando e conversando assim com o Senhor e falando, né, que poxa, se ele realmente existisse, né, que ele me acolhesse, né? Pedir que ele me acolhesse, pedir que, né, se ele me livrasse de tudo isso, de todos os pensamentos, porque eu também tinha pensamentos suicidas, né? Eu já pensei várias vezes em tirar minha vida, ou tirar a vida do meu pai, né? Às vezes eu até ficava chateado, né, com isso de ter esses pensamentos, né? Então comecei a pedir para o Senhor para que Ele me ajudasse, né? Para que Ele viesse a habitar dentro de mim, se realmente tudo isso era verdade, né? Para que Ele me transformasse, né? Para que Ele fizesse algo diferente na minha vida, né? Não foi exatamente essas palavras que eu usei, né? Mas era a forma como que eu me lembro que eu estava tentando me expressar naquele momento, né? E eu só pedi para que ele me acolhesse, né? Para que ele não me deixasse sozinho, né? E foi naquele momento, né, que eu me senti abraçado, né? Não sei explicar, não sei me expressar direito o que que eu senti naquele momento, né? Eu só sei que eu senti uma paz, né? Eu parei de chorar na hora, né? Eu tava chorando muito, mas no momento que eu senti aquilo, eu parei de chorar, né? Eu lembro de eu levantar do chão assim e eu lembrar que eu tinha uma Bíblia, né, guardada em algum canto. Eu fui lá e fui correndo procurar aquela Bíblia. E eu peguei a Bíblia e eu falei, né, eu falei mais ou menos assim, porque eu era da igreja católica, né? Meus avós eram católicos e tudo mais. E eu mesmo antes de ser convertido, né, eu não concordava muito, né, com algumas coisas que tinham na igreja católica, né? Então eu peguei a Bíblia e falei para o Senhor, Senhor, eu quero estar com o Senhor, quero aprender mais quem é o Senhor e quero que o Senhor me ensine, né? Eu falei que eu não queria que nenhuma outra pessoa me ensinasse, né? Queria que se Ele estava ali realmente comigo, que Ele mesmo fizesse isso, né? Ou direcionasse pessoas, né, para que fizessem isso, né, para conhecer Ele da forma como Ele realmente era, né? Não como a forma como o mundo falava ou como as pessoas tinham, né, ali embasadas, né, como o Senhor deveria ser, mas como Ele realmente é. E foi isso que Ele fez, né, na minha vida e tem feito até hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas alguém aí quer? Mais alguém? Bom, então eu vou explicar uma coisa que aconteceu comigo. Teve pecados na minha vida que foi rápido para eu tirar. Foi simples, rápido, eu sabia que era errado e pum, já cortei, no outro dia já não tinha mais. Então, eu sempre tive uma espada assim bem afiada. Quando eu tomava uma decisão, eu não queria mais nada daquilo, eu não voltava mais para trás. Mas teve outros que eram mais assim viciosas ou incrustadas na minha personalidade, nas minhas escolhas, né? Naqueles projetos que eu tinha da minha vida, do que eu poderia querer, não poderia querer, né? Porque sempre eu achei que o homem podia escolher qualquer coisa, eu não tinha a noção da lei de Deus. Eu só fui entender a lei de Deus mais tarde. Eu sabia que tinha que amar, perdoar, não matar, não roubar, mas coisas mais específicas ou mais detalhadas, eu não sabia, eu achava que era certo. Então, qualquer coisa assim mais pessoal e tal, eu que escolhi isso, os outros não tem nada a ver com isso. E só que eu fui descobrindo que eu precisava ser santificado por Deus para ter uma vida mais polida, mais pura. E aí essas partes foram mais difíceis. Só que assim, você vai pegar esses pecados que são os mais ocultos,
Primeiro você vai pedir para Deus sondar o seu coração. Eu cheguei a pedir para Deus fazer uma tomografia celestial. Você sabe que uma tomografia deve ver tudo, imagina a celestial, né? De altíssima resolução, ainda falei assim. Então, no começo, você vai ficar com medo de Deus te examinar, mas é que nem um médico. A primeira vez que você vai no médico, você fica com medo, né? O médico manda abrir a boca, né? Manda você tirar a roupa, faz aquela... aperta o seu estômago, aperta a sua barriga, faz um monte de coisa, você fica meio assustado. A primeira vez você fica assim, esse médico está me molestando, incomodando o meu corpo aqui, eu não quero isso. Mas você se entrega para Deus. Quando você começar a ver as coisas mais horríveis de você mesmo, fica firme, porque ali está tendo luz. Se não tivesse luz, você não enxergava. Tá? E deixa Deus se tratando. Por mais assustador que você seja para você mesmo, fica firme. Quando passar dessa fase da sujeira grossa passar, vai vir a sujeira mais fina. E essa é a mais difícil de tirar, porque é aquela que você acha que é certo. Mas você continua confiando. Aí você pede para Deus continuar limpando, mesmo que você não queira, como eu faço. Continua limpando, mesmo que eu diga que não é para parar. Não acredito, Senhor, que é para parar. Quando eu falar, para, não acredita, por favor, senão eu vou me acovardar. Aí você pede. Aí vai ter momentos que Deus vai tratar você não decidiu certo. Deus vai te dar outro teste. Você ainda não decidiu certo. Tem hora que você passa a decidir certo. Porque aquele pecado é muito vicioso, você não consegue tirar. Então, você vai se sentir reprovado várias e várias vezes naquela coisa incrustada que você não quer abandonar. Mas você continua perseverando, entendeu? Tá? Amém? O que tem mais aqui? São muitos ainda, Emanuel. Felizmente. Não, mas fica tranquilo que vai ficar pronto até o dia de Jesus Cristo. Você vai ficar prontinho, branquinho como a neve. Mais alto que a neve. Deus é poderoso. Tá? Pode falar, irmão. Eu só queria aproveitar para também dar as boas-vindas ao nosso irmão Emanuel e pronto, também a testemunhar que quando eu vi o irmão Emanuel no outro grupo, chamou-me logo muita atenção, porque notei nele muita sabedoria. Não vou dizer inteligência, ele tem, claro que é uma pessoa muito inteligente, mas eu vou dizer sabedoria, porque nós sabemos que a sabedoria vem de Deus, nosso Pai. E chamou-me muita atenção, e ele diz que eu realmente interagia muito com ele. Sim, eu interagia muito com ele porque eu notava que as suas postagens eram postagens muito válidas, com muita sabedoria. E então foi mesmo, eu tal e qual como ele disse, eu também creio que foi Deus que proporcionou que estivéssemos aqui juntos, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai falar com alguém ao privado só por causa dos posts, né? E então Deus, se calhar ele também não é, então Deus proporcionou, mas isso foi uma forma muito rápida, foi uma coisa muito rápida, e pronto, e claro que fiquei muito feliz disso acontecer, e também sabia logo ao início que quando o vi entrar nos grupos da igreja, né, sabia que seria uma grande mais-valia para todos, e então pronto, é isto, estou mesmo muito feliz e espero que todos os irmãos possam partilhar do mesmo sentimento, porque para mim é uma grande bênção ter aqui o irmão Emanuel. Glória a Deus por isso. Obrigado a todos. Amém, irmãos. Bom, então agora vamos passar para o rodízio das orações, né? Eu pode posso falar. fazer a oração e sair, porque eu estou nos dados móveis e minha internet está ficando ruim. Então. Aí quando você terminar a sua, você passa o bastão para o próximo, tá bom? Tá, eu vou orar porque eu estou sem Wi-Fi, estou usando os dados móveis. Mas não estou reclamando não, tá bom? Fique à vontade. Então, Deus abençoe. Amém. Vou fazer só um posicionamento. Hoje às 18 horas eu questionei, falaram que eu estou aqui num lugar que eu não estava em dúvida, mas aí o Senhor já me revelou de imediato, ele vai suprir a necessidade
daquilo que se dispõe a servir, né? Nós somos amigos do Senhor. Ele já colocou nós na posição de levar a palavra de cura, libertação, discernimento, né? O Senhor já nos abençoou. Só dele já ter colocado nós aqui nessa posição de estar ministrando a palavra, igual o pastor Lucas, né? O homem de Deus está sendo usado para levar a palavra e ministrar as revelações do Senhor para todas as nações, né? Em nome de Jesus. E aí Deus já, assim, ele vem suprindo as minhas necessidades, né? Glória a Deus. Ele supre tudo. Lugar para ficar, alimentação, viagens. E um dia, poucos dias atrás agora, e eu fui convidado para ir numa igreja que ela foi formada nos Estados Unidos, chama Rema. E ela tem aqui em Uberlândia, uma base aqui em Uberlândia, um curso de teologia. E eu fui convidado para ir lá, né? Aí eu cheguei, eu falei com a diretora, eu falei assim, eu vivo totalmente pela fé, o senhor quer que eu trabalhe para ele e ele vai suprir as minhas necessidades. Aí ela falou assim, então faz assim, dá um passo de fé e faz a ficha e descansa no Senhor. E aí Deus honra. Eu falei assim, ô glória, amém. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e fiz a ficha, né? Com os meus dados, endereço, tudo. E descansei no Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus honrou. 2 anos pago. Então, se Deus faz isso, e Deus me colocou aqui onde que eu estou, num apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, uma área de serviço, com tudo, com os móveis aqui, só Deus viu nesse local. Nesse momento a gente não tem Wi-Fi, né, mas tem dados móveis. E o Senhor está me cuidando de mim. E ele faz isso para mostrar que, enquanto nós estiver sendo usado por Deus para levar a palavra, a gente não vai deixar de passar por angústia, por aflição, porque é uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades, não é contra as coisas malignas, as coisas que destroem almas, né? Mas Deus trouxe nós com o poder dele para levar a palavra de cura e libertação. Amém? Então, assim, a gente não vai deixar de ficar angustiado. O inimigo não vai deixar de ficar tentando contra a sua vida, né? Você não vai deixar de passar por aflição, igual a gente nunca deixou, né? Assim, desde quando a gente não entendia, a gente já passava por isso, né? Você não viu o testemunho do irmão Gustavo, o meu testemunho? Passava por angústia, porque o inimigo tentou tirar minha vida de várias formas, várias. Queimado, afogado, violência, prensado debaixo do trator. Pessoa já tentou contra a minha vida de falar e me matar, traficantes, né? Então, assim, o inimigo tenta, mas Deus acolhe, protege, direciona, usa pessoas para abençoar a gente com alimento, porque a gente levar a palavra totalmente pela fé, a gente depende de doações, né? E aí tem pessoas que doam para me ajudar, né? Mandam oferta na minha vida para mim comprar alimento, né? Louvado seja o Senhor. Então, assim, eu peço que Deus continue abençoando todos os irmãos, os novos que entraram agora, né? Com essa palavra do Senhor, que Jesus tem poder para curar, salvar e libertar, e tem mesmo, viu? Tem mesmo. Determina na sua vida para Deus. Fala para Deus assim, Senhor, eu preciso, Pai, eu quero que o Senhor faça na minha vida uma limpeza desse uso de bebida, droga, cigarro, essa coisa que está me atrapalhando, está destruindo aquela coisa que é criada pelo Senhor, que é o meu organismo, a minha família, e determina para Deus, fala com Deus assim, positivo. Sabe o que Deus faz? Ele limpa, porque para Deus nada é impossível. De Xeramassura canta Maná. Essa semana eu estava conversando com o Senhor, e aí ele falou assim, eu sou onipotente, onisciente e onipresente. Eu sondo os pensamentos. E eu sei quem precisa. Eu sei que todo mundo está precisando. E esse pensar de Deus, ele sonda o pensamento de todo mundo de uma vez. Porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. E ele sonda o pensamento de todo mundo, e todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Olha para você ver.
E Deus é amor. Amém? Então, assim, Ele é tanto amor que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele supre as nossas necessidades no mínimo detalhe. Colocou nós aqui para ser ministrado pela bênção do Senhor, pela palavra do Senhor, né? E Deus tem grande amor e poder por nós. Amém? Eu peço que o Senhor continue abençoando a minha vida, protegendo nossos familiares, protegendo a vida dos irmãos, cada irmão que está aqui, ó, o pastor Lucas, né? Da irmã Liz, dos familiares dele, os vizinhos, onde que ele está, do serviço, da faculdade, dos alunos, né? De todo lugar. Da onde que Deus leva a gente para levar a palavra, que aquela palavra seja direcionada pelo Espírito Santo, que Deus levou a gente lá naquele lugar, porque a pessoa está precisando de ouvir aquela palavra. Deus não te leva em lugar nenhum em vão. Quando Ele te leva e falar para você falar alguma coisa, é porque Deus quer despertar aquela vida, buscar aquela alma para Ele, né? Mateus fala, Jesus fala em Mateus 24, para que essa palavra for pregada por todas as nações, eu voltarei. Então Jesus está voltando, está às portas. E Ele não vai desistir de nós. Não vai desistir das pessoas, porque Deus é amor. Amém? Eu peço que Deus abençoe a todos. Cada irmão que está aqui. Deus não trouxe vocês aqui em vão. Nada é em vão na nossa vida. Deus tem um propósito em cada detalhe da nossa vida. E na hora que o Espírito Santo revela, Ele te mostra o porquê daquilo que você viveu. E o porquê que você está aqui agora. Amém? Então, o seu testemunho de cura, libertação e discernimento na sua vida edifica a vida do outro. É assim que Deus faz. O seu testemunho, o testemunho que Deus fez na sua vida, usa para despertar a vida de muitas pessoas que às vezes estão em dúvida de alguma coisa. Amém? É assim que Deus faz. É assim que Deus me usa. E aí eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas, eu de criança, só que eu ajudava da forma errada, quando eu bancava com bebida, né, com dinheiro para droga, né, hoje eu levo a palavra de cura, e Deus faz cura de câncer, droga, bebida, e é assim que Deus faz, irmão, porque Deus é amor, amém? Deus abençoe a todos, eu peço que Deus continue suprindo as nossas necessidades, que Deus continue abençoando e honrando a cada um, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe a todos. O irmão, a irmã Luana, tá aí? Alessandra? Acho que é a Alessandra Ali que tá aí. Se ela quiser fazer Pode passar a bola aí, o bastão para outro, para orar. Você quer fazer uma oração? Em nome de Jesus? Amém. Fica do jeito que você quiser, irmão. Do jeito que Deus quiser te usar. Você estava a perguntar a mim? Pode sim, pode falar, irmão. Pode ser qualquer um, vai fazendo rodízio, depois de um para o outro. Se pudesse ser outra pessoa, agradecia. Amém. Se não levem mal. E o próximo. Eu oro por último. Ok, então vamos lá orar. E assim fico logo livre. É melhor. Então vá. Nosso tão querido, nosso tão bondoso, tão misericordioso, tão grandioso, tão perfeito Pai. Muito obrigado por este avivamento que estás a fazer na nossa igreja. Muito obrigado por estás a juntar todos os teus filhos, Pai. Nós já há algum tempo que sentimos que tu estás a unir a tua igreja, Pai. E isto é maravilhoso, Pai. Muito obrigado pelas todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Muito obrigado por nos teres enriquecido com sabedoria, com entendimento, com discernimento. Muito obrigado por estar a nos abençoar com pessoas abençoadas por ti, que nos trazem tanto amor e tanta sabedoria, tanta revelação. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos que possas abençoar todos os nossos irmãos por todo o lado, Pai, principalmente aqueles que estão enfermos, que possas curá-los, por favor, e que possas abençoar todos aqueles que têm fome e orientar todos aqueles que possam precisar de ti, Pai. Nós pedimos que nos possas usar sempre na tua vontade e que toda a nossa vida
seja um reflexo dessa mesma vontade, Pai. Nós possamos andar sempre no Teu caminho, o caminho que escolhes para nós e em tudo aquilo que idealizas para nós, que nós possamos cumprir todos os Teus desejos em nós, Pai. Nós pedimos bênção sobre todos os nossos familiares e que possas torná-los abertos a ouvir a Tua palavra, mas possas usar sempre para espalhar a Tua palavra, para espalhar o Teu amor, para espalhar a mensagem de boas novas do Teu Santo Filho que por nós morreu, pelo qual também nós te agradecemos tanto tudo o que Ele fez por nós, Pai, todo o amor que Ele teve por nós e que Ele tem por nós e tudo aquilo que Ele sofreu para nos dar a vida eterna, Pai. Nós te pedimos também bênção sobre os nossos inimigos, Pai, e que os possas abençoar também e perdoar e torná-los receptivos à Tua mensagem de salvação, Pai. Nós te pedimos que possas abençoar, continuar a abençoar todos os nossos pastores, todos os nossos profetas, todos os nossos irmãos, Pai, que possas derramar os Teus dons, Pai, sobre todos nós e que possas continuar a enriquecer os nossos corações e encher-nos de coragem e força para que possamos fazer parte deste avivamento que aí vem, Pai, que nós já estamos a sentir em nós e que creio que começará mesmo por nós, que este avivamento será tão contagiante e toda a gente poderá ver na nossa alegria, na nossa esperança, o amor e na fé que temos em Ti, que o único caminho e a única solução é mesmo amar-te, servir-te e seguir o Teu Santo Filho rumo à vida eterna, Pai. Nós te pedimos que nos possas sempre perdoar, Pai, sondar os nossos corações e tornar melhor aquilo que está mal, Pai. Que nos corrijas, Pai, corrige-nos. Se tiveres que nos moe, Pai. Mas nós preferimos ser castigados por Ti do que sofrer a penitência de não irmos pelo caminho da vida eterna, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós também te pedimos que possas sempre ajudar-nos a sermos melhores, tanto uns para os outros e perdoar e compreender e viver em harmonia e sabermos realmente despir-nos de todo o nosso ego e fazermos cumprir a Tua vontade, Pai. Entendermos de uma vez por todas que a nossa única função é servir-te e nós estamos aqui para servir-te e não para nos servirmos a nós próprios. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por todo este amor que tens derramado sobre nós, todo o cuidado, toda a atenção, toda a dedicação, Pai, toda a revelação. Muito obrigado por tudo, Pai. Todas estas coisas nós pedimos e agradecemos em nome de Teu tão querido, tão santo, tão perfeito, tão esperado, tão glorioso, tão majestoso, tão vitorioso Filho, Jesus Cristo, por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, amém. Quem que vai ser o próximo? Uma Alexandra quer orar? Ana Paula? Cadê a Ana Paula? Já foi? Quem mais? Ninguém mais vai orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo e te agradeço por permitir estar aqui diante de Ti, junto com os irmãos, onde eu possa estar sendo trabalhada, lavada, purificada. Peço que as Suas misericórdias sejam sobre a minha vida. Agradeço pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo.
Sei que o Senhor tem sido o meu socorro bem presente no momento da angústia e tem cuidado de mim. Mesmo muitas vezes eu não entendendo e não percebendo qual seja a sua santa e preciosa vontade. Mas sei que o Senhor tem sido presente na minha vida e tem me guiado. Peço que o Senhor me dê sensibilidade espiritual, discernimento, sabedoria, para que eu permaneça na tua presença, para que eu possa resplandecer a tua imagem e semelhança onde quer que eu venha colocar a planta dos teus pés. Que a sua força seja comigo, me fortalecendo, me guiando, e que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Mas que eu tenha sensibilidade espiritual, sabedoria, integridade e discernimento. Que a verdade seja comigo. Amém. Firma os meus pés na tua palavra para que eu não venha me afastar de ti. Amém. E que eu possa sentir que realmente o Senhor é comigo. E nesse momento eu peço uma prova da tua presença na minha vida. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso sentir a tua presença, mesmo sabendo que o Senhor é comigo. Eu te louvo e te agradeço por este momento. Que assim seja. Gratidão. Abba, Pai, meu Paizinho. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. A irmã Alexandra falou que não pode ligar o áudio hoje. Tem mais alguém que quer orar? Então vou orar então. Ana Paula, vou deixar para a próxima vez, então, tá bom, né? Tá certo. Vamos orar então, irmãos, agradecer essa live, né? A presença de todos os irmãos, então, segunda, quarta e sexta, às 18 horas nós temos essa live com esse mesmo link, tá? Quando for o Pastor Jones é um outro link, mas a chamada é muito parecida, só muda esse link aí. Esse link é DVWPSJBFGQG, é o meu link. Terças e segunda, quarta e sexta, tá certo, vamos orar então. Pela irmã Ana Paula, tá com dor. Eu também tô com dor de cabeça aqui, né? Quando eu falei que ia fazer a live, já começou o ataque aqui de dor de cabeça, tá? Então, mas não tô nem aí. Vamos para frente. Então, irmãos, as lives são às 18 horas, segunda, quarta e sexta. O meu link é esse que eu mando. Depois vai ter um bem parecidinho, uma chamada igual, só com o link do pastor Jones. Quando ele voltar do hospital com a pastora Nil. E às 21 horas, como essa daqui que tá vendo. Então, 18 e 21 horas, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta tem o curso Guerra Celestial, às 20 horas, que eu também mando para todo mundo da igreja. Só que alguns que são os frequentes que vêm, né, são a turminha de sempre, mas vocês que estão agora chegando, pode vir, a irmã Dede, irmã Vera, irmã Ana Paula, irmã Manuel, irmã Júnia, todos novos, pode aparecer lá. Existe um grupo no WhatsApp, não, no Telegram, que se chama Vídeos do Curso Guerra Celestial. Se você voltar para trás lá, tem todas as aulas desde o primeiro dia, conta toda a história do céu, quando Deus criou o céu, que houve a rebelião de Satanás, como foi que começou essa guerra celestial, até o dia de hoje. Agora, nas lives, a gente já terminou praticamente o curso, só que a gente está tratando de assuntos específicos, tá? E é gravado também, posto no YouTube, só que não é posto imediatamente no YouTube, né? Sempre leva um dia, porque tem que salvar no computador, baixar. Isso, vamos orar então. Eu vou orar por você também, tá, irmã Ana Paula? Entendeu? Aí depois vai para o YouTube. Então tem no YouTube e tem no Telegram. Aí vocês quiserem lá, eu vou publicar o link de entrar no grupo Guerra Celestial, Tempo do Fim, a Igreja, os Mistérios de Deus, tem vários links lá, cada um trata de um assunto. Aí vocês vão entrando aí e a gente vai colocando vocês, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, tá bom?
Então vamos orar. Senhor amado Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado por esse dia, por tudo. Entregamos a nossa vida na palma de tuas mãos, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, por ter essa live aqui tão maravilhosa, tão abençoada, que o Senhor tratou cada um, cada coração, falou a cada coração segundo o teu querer e a tua vontade, que nós estejamos dispostos sempre, sempre a ouvir a tua voz e a nos deixar ser usados por ti também, para o bem de nossos irmãos, do teu corpo e da tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por essa dor de cabeça linda, maravilhosa que o Senhor me deu, porque eu não estou nem aí que o inimigo botou dor de cabeça para mim. Eu estou acostumado a passar luta espiritual, ficar a noite sem dormir por causa da dor de cabeça. Eu glorifico o teu nome. Da última vez eu dei glória a noite inteira, não foi de manhã, a dor de cabeça não estava mais lá. E ela não é ela que vai me derrubar essa noite. Por isso, Senhor, eu te agradeço por tudo, te agradeço pela vida de todos os irmãos, peço que o Senhor repreenda a dor que a irmã Ana Paula está sentindo, né? Estou sofrendo ataque espiritual. O filhinho dela, o Felipe, Heitor Felipe, né? Está também com algum ataque espiritual, que o Senhor repreenda todos os demônios, toda a força do mal, todo abatimento que queira vir sobre o coração dos irmãos, seja repreendido agora, Pai. E buscamos a tua presença e nos rendemos a ti, Abba, Pai, Senhor Jesus. Quando eu estava aqui também, começou o espírito maligno tentar me lutar contra mim, Senhor, aqui, Senhor. Espírito narcisista veio lutar contra mim, porque eu estava orando pela irmã Júnia. Talvez vinha lá do marido dela, não sei, veio aqui lutar contra mim, espírito narcisista, Senhor. Qualquer um demônio, não importa. Eu peço que eu corto com a espada agora do Espírito Santo de Deus, eu corto a cabeça, eu corto os braços, eu corto as pernas, eu emudeço, eu faço cego esse demônio, amarro de pé e mão nas profundezas do abismo. Não aceito nada contrário ao Senhor Jesus e também na vida dos meus irmãos, eu destruo toda a força do mal, na vida de quem quer que seja aqui, da irmã Ana Paula, da irmã Alexandra, tudo e qualquer domínio e força maligna cai por terra. Agora eu corto com a espada do Espírito. Em nome de Jesus, somos agora servos de Deus, filhos de Deus, sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que nós determinamos pelo poder de Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, é feito nos céus e na terra, porque estamos com Cristo para reinar sobre os poderes, sobre as potestades, sobre os governos do mundo. As decisões dos governos do mundo são frustradas. Os planos de Satanás são frustrados, os planos dos demônios, das forças malignas são frustrados, e que somente cumpra a vontade de Deus e a palavra de Deus. Em nome de Jesus, todas as setas do maligno caiam por terra. Nós não aceitamos e declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e nos rendemos a Ele, Pai. Sabemos que essa vitória é nossa e essa dor de cabeça aqui, ó, aqui na minha cabeça vai sair. Ela não vai ficar aqui. Não nasceu aqui, não vai ficar aqui, nem na vida da irmã Ana Paula, nem na vida da irmã Alexandra, nem na vida de quem quer que seja que esteja passando luta, a irmã Júnia, tudo vai cair por terra. E nós já tomamos posse e declaramos a vitória e declaramos que a dor de cabeça sumiu, nós possamos, qualquer dor que esteja na irmã Ana Paula acabou, declaramos mesmo que ainda esteja aí, porque a gente não seguia por vista, a gente seguia pela fé, isso já acabou. E na vida de qualquer um aqui já acabou. Qualquer dardo do maligno, repreendemos em nome de Jesus todo o mal e tomamos posse, porque já vivemos pela fé e já passamos por outros problemas e já vencemos os outros problemas, então temos uma fé que está bem que pequenininha, e não um grão de mostarda, mas vai crescer e vai dar frutos, uma árvore grande e frondosa, como o Senhor Jesus disse na palavra. Então, nós vamos dar muitos frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a honra de Deus Pai e a glória do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. 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 Sejamos curados pelas santas mãos, pelas mãos santas e cheias do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas dores físicas e espirituais são curadas, e todo o nosso ser é restaurado. Amém, amém, amém. Então declaramos, irmãos, porque assim, o mundo espiritual ele é regido pela palavra, e como nós já somos espíritos,
declaramos e tomamos posse. Então a palavra se torna realidade. Tá? A nossa realidade é a palavra. Não é mais o mundo material. Então tomamos posse, independente do que esteja acontecendo. A realidade ela é desfeita pela palavra. Fica à vontade, irmão Manuel. Venha quando quiser, quando puder, né? Esteja sempre conosco, é uma grande alegria para nós, tá? Ter você, ter todos os irmãos aqui, os mais novos, a irmã Odete, a irmã Vera, e também a irmã Ana Paula e todos que vieram. A irmã Júnia também, tá? Eu vou parar aqui a gravação, a live fica aberta. Quiser conversar mais algum assunto, pode conversar. E se eu sair da live, que amanhã eu tenho que trabalhar cedo, a live continua aí, tá? Ela não cai, não. É o último que sair.